Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, sou tutor, um dos responsáveis pelo trabalho da unidade Ipanema no Instituto Júlio Camacho. Eu estou aqui à minha esquerda com o Thiago Pereira, meu amigo, que também é mestre. Olá a todos, eu sou Thiago Pereira, mestre titulado pela Mundial Anti-Martial Intelligence e responsável pelo trabalho no Núcleo MEIA dessa mesma instituição. Olá a todos e mais uma vez um prazer estar aqui. À esquerda dele temos Rodrigo Moreira. Olá pessoal, Rodrigo Moreira aqui, e assim como o Thiago, também sou responsável pela unidade Ipanema, do Instituto Júlio Camacho. Ótimo, a gente está aqui hoje para conversar sobre genealogia. A gente tem no Sistema 21 um fato curioso, talvez seja o único, que a fundação é atribuída a uma mulher, em um índio. O que a gente pode falar sobre ela? Eu acho que vale a pena citar, Thiago, que até hoje, que eu me lembre, tem 3 representações dessa ancestral em produções audiovisuais. Uma é um documentário e 2 são um filme, um de 94 e um de 2010. E aqui cabe uma coisa que eu acho que vale a pena ser dita, antes de falar da ancestral em si. Alguns de vocês dois já ouviram falar de um ator chamado Kwon Tak-hin? Ele é muito interessante, essa pessoa, Thiago, pelo seguinte: ele, entre 1949 e 1970, ele estrelou 81 vezes o mesmo papel, no cinema de Hong Kong. E algumas pessoas colocam ele no mesmo patamar de conhecimento, até acima do ancestral que ele representava. Então ele fez o papel do On Fei-hung. Muita gente lembra do Jet Li, pessoal mais novo, mas quem é mais velho lembra dele. E esse senhor tem uma história muito famosa que o filho dele conta, que uma vez ele chegou num restaurante e não conseguiu pagar a conta. E aí o dono do restaurante falou: se for, não vai pagar a conta. Porque as pessoas começaram a acreditar que ele era o On Fei-hung. Isso é muito sério. Então hoje, quando a gente observa uma série de produções representando o patriarca Ip Man, e é curioso porque numa delas, a própria discípula da monja, a Yin Wing-chun, que dá o nome à nossa arte, ela tem uma cena que ela está conversando com o marido dela, que viria a ser aluno dela, o Leon Bokutô, também ancestral, e aparece uma criança assim, vendendo alguma coisa para ela, eu não lembro, e ela fala: garoto, qual é o seu nome? É Ip Man. Então, aquilo foi muito engraçado, porque o pessoal, não satisfeito, pulou uma série de ancestrais, Foi muito engraçado. Então, quando o pessoal fala, toda hora sai um filme novo do Ip Man, e o patriarca Ip Man, ele hoje já está na categoria de quase personagem, já está, já não é mais a história dele. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de genealogia, a gente tem que ter cuidado para não confundir ficção e para não confundir história com genealogia. Por exemplo, me prolongando um pouquinho, a gente tem hoje canais, Thiago, que falam sobre por que determinado filme não faz sentido historicamente. E um desses episódios estava tratando exatamente do ninjutsu. Mas assim, você pode olhar uma arte marcial por um viés histórico e você pode olhar por um viés genealógico. Então é muito importante ter essa visão, porque muitas vezes o próprio praticante daquela arte marcial, o próprio descendente, ele vai confundir história com genealogia. E a fundação da nossa arte, que é atribuída a uma mulher, a gente fala de uma mulher que aprendeu com outra. E muita gente contesta a existência delas duas. Tá? As duas a gente chama de idiocia, uma por ser uma originadora e outra por ser a fundadora. É um termo bem abrangente, mas eu queria só fazer esse parêntese aqui da importância da gente não confundir ficção e também não confundir história com genealogia. São vieses completamente diferentes. Isso que você falou, Thiago, é bem interessante. O que me vem à cabeça é o seguinte: quando eu falo de história, eu estou tentando, seria talvez a busca por eu achar o encadeamento dos fatos da maneira mais precisa possível. Talvez fosse isso, o máximo que der para fazer, Genealogia passa por outro viés. Passa assim, a partir disso aqui, qual é o contexto que tem? O que eu aprendo com isso? Qual a mensagem que eu quero passar? A genealogia, ela permite um recorte, dependendo do que você quer fazer, porque ela tem um compromisso com o aprendizado, com a mensagem a ser passada, e não necessariamente com a precisão histórica detalhista e pontual que um estudo histórico teria. Então isso me vem bastante à mente.
Então isso é super importante para a gente entender. Outra coisa interessante é o estudo da genealogia dentro da nossa linhagem. Ele é muito importante porque vem do seu próprio Sifu. Isso é interessante, né? Então o que eu sei veio do meu Sifu e ele do dele e assim por diante. Então esse estudo genealógico, essas histórias, essas situações que nós nos debruçamos a entender e a estudar, elas são passadas dentro da família. Então elas têm muito mais um viés de estudo familiar, né? Claro, com todo o rigor que a gente consegue ter dentro disso, né? Do que uma abordagem, digamos, de um livro de um autor X ou Y. Então existe uma coisa que é uma análise de um autor qualquer que estude aquele período histórico e a outra que é a abordagem genealógica dentro de um processo de vida Kung Fu, né? Você ia falar uma coisa, Thiago? Não, eu ia perguntar, e como é que se dá esse estudo, né? Pra que ele? Uhum. Eu vejo a seguinte coisa, né? Você falou, por exemplo, a fundação do sistema Wing Chun é atribuído a Wing Chun. Isso é bem legal. Então, já começando a falar um pouquinho da genealogia propriamente dito, nós temos a nossa fundadora, Wing Chun. Veja, ela aprendeu tudo que ela... Tudo é complexo, né? Mas ela aprendeu uma série de coisas de uma outra pessoa, uma monge, chamada Umoi. Então, quem é a fundadora real? Nós atribuímos a Wing Chun. Por quê? Porque tem que começar em algum lugar. Então, assim, eu poderia ficar voltando isso durante muito tempo. Mas uma perspectiva interessante é a Wing Chun, ela transmite, tem algumas histórias sobre ela, vamos ver o que a gente conta aqui, mas ela, depois de um tempo, ela transmite para o seu marido, como o próprio Thiago Pereira falou mais cedo, o Leon Bokutô. E o interessante é, a Wing Chun, ela falece primeiro que Leon Bokutô. Essa transmissão, é o que nós entendemos, ela foi secreta, ou seja, Leon Bokutô teve acesso àquilo, mas não era de conhecimento público, isso. Leon Bokutô era uma pessoa bem proeminente no local que ele vivia, ele tinha nome e tudo mais, e ele opta por chamar aquela coisa, né, que ele aprendeu ali, que tinha uma forma, mas não tinha o nome de Wing Chun. Então você vê, é dado o nome a essa coisa. Então, nessa perspectiva genealógica, a gente começa a estudar o quê? O que isso quer dizer? Por que eu uso a palavra atribuímos a e não a Wing Chun? Então essa ideia de você ter esse estudo aprofundado e de entender que talvez essa palavra atribuído a, que é o que a gente usa, ela tenha muito mais a ver com essa perspectiva de que nós entendemos o Wing Chun como uma arte feminina, mas repito, feminino não no sentido do gênero feminino, né? Feminino no sentido das naturezas, né? De yin e yang, né? Assim, de eu ter uma coisa mais visível e uma coisa menos visível, né? De uma coisa com mais energia, uma coisa com menos energia. Então, feminino nesse aspecto, onde o feminino tem essa subjetividade, uma aceitação, né, que é muito bem vista dentro do pensamento estratégico chinês, eu atribuo a ela, para que a partir de agora eu possa estudar sob essa perspectiva. Então, a genealogia a gente vai estudando nisso, né, nessas mudanças, nessas nuances, o que eu consigo tirar dessa história que é contada e do que eu consigo me aproveitar em cima dela, e não necessariamente se tem um documento escrito, colocado, que foi o Wing Chun, se foi ela própria que chamou de Wing Chun ou se foi o marido dela. A gente não tem como precisar historicamente certos fatos, mas o estudo genealógico, ele sempre permite aprendizado em cima. Uma coisa que eu me peguei pensando é que numa sociedade até hoje machista, a nossa ainda é, a chinesa, então, antiga, né? Você pegar e atribuir a uma mulher o que você está fazendo, porque o termo em chinês seria Wing Chun Kim, os punhos de Wing Chun, se você traduzir literalmente. Então, olha só, eu luto os punhos de uma mulher. Uhum. Então, pensar que isso quase que reforça de que, olha, provavelmente é verdade, porque ninguém ia mentir para ficar na desvantagem. Eu queria aproveitar aqui, me apoiar no que o Rodrigo falou, né, quando ele fala de atribuição. Porque eu acho que uma vantagem de se estudar genealogia, como genealogia e não como história, é você conseguir fazer o que a gente chama de usar a inteligência estratégica, que é aquela inteligência que se apoia no potencial. Então você começa a olhar a genealogia como um sistema e não como uma história. Você começa a olhar a genealogia de uma arte como algo que vai favorecer o desenvolvimento do seu Kung Fu. Então, por exemplo, por que a gente poderia atribuir a fundação a Yin Wing Chun? Exatamente para a gente poder usar esse meio do caminho para falar de como que a arte se desenvolveu. Então a gente passa a entender então que a monja ela presenciou a luta entre um Grou e uma serpente. E dali ela trouxe, né, surgiu
uma modalidade que a gente vai chamar de Kinfatsu, porque é uma prática de luta, mas não dentro de um campo sistêmico, digamos assim, né? Então não dá para chamar de um sistema de arte marcial, uma habilidade de luta ali que ela passou a desenvolver a partir disso. Quando ela passa para Ain Wing Chun, o trabalho dela não só foi dividir, pelo que chegou para a gente, né? Como o Rodrigo falou, chegam essas histórias dentro da família. Não só dividir aquela arte de Siunintal até Patiantô, isso é muito importante, mas também fazer as interconexões entre cada domínio. A gente falou disso em algum episódio, porque não adianta só você listar, você tem que conseguir fazer o quê? Saber as interconexões. Tem uma história aqui que eu não vou citar nome, Thiago, mas aconteceu aqui no Brasil na década de 90. Um praticante de arte marcial foi convidado por uma família para ter acesso a um aspecto prévio ao judô, né? Quando eu cheguei aqui, vocês estavam gravando outro episódio e eu peguei vocês falando do professor Jigoro Kano. E o que aconteceu? Essa pessoa recebeu esse convite e quando ele começou a ter contato com isso, esse trabalho teve que ser interrompido porque você tem um processo dentro das artes japonesas que é o Rokudei, né? Então você também tem as listas, mas chegou um momento que os representantes desse processo não lembravam mais como ler. Olha que curioso, né? Então, assim, é muito importante a gente ter acesso ao que é contado, mas é importante a gente se debruçar para estudar também para aquilo ser preservado. Bom, aí a gente fala assim, olha, então a gente atribui a monja, a menina, e a menina aprendeu com a monja. Então, com isso, a gente consegue sair de Kinfatsu para Kinsatsu, que é o termo para sistema de variação. Qual outro potencial que a gente vê? O fato da menina, que é em Wing Chun, ter passado para o marido. Como é que a gente aproveita isso? Quando a gente fala de Beitin, né, que é o que? A transmissão secreta, que é uma tradução aproximada, né? É uma transmissão secreta. Então, o que acontece? Quando a gente fala de transmissão, a gente usa o ideograma Tin. E quando a gente fala Beitin, que é essa transmissão secreta, a gente pode atribuir a relação do marido e da mulher. Exatamente por conta do contexto social da época, a gente entende todos os desafios para o Leon Bokto poder se mobilizar para poder ter aquele aprendizado. Então é como se algo fosse entregue para ele e num primeiro momento ele nunca conseguisse perceber. Mas essa não é uma particularidade do Leon Bokto, é de todos nós. Quanta coisa a gente recebe do nosso Sifu e a gente não é capaz de compreender num primeiro momento. E outro ponto importante que o Rodrigo levanta também é sobre como que isso é contado. Voltando a falar desses canais que falam, esse filme aqui é muito ruim, né? Tem um filme que eu amo que é O Último Samurai. Então você pode apreciar ele pela cinematografia, pela fotografia, pelos diálogos. Até a interpretação do Tom Cruise é esforçada e passa. É tudo magnífico ali. Só que tem uma coisa que não casa muito bem, é o contexto histórico. Então você fala assim, de todas as perspectivas, incluindo a marcial, que eu poderia me apoiar para falar desse filme, eu vou falar do histórico, que é a mais pobre de todas. E aí eu vou transmitir isso para 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. Então toda uma nova geração que vai acompanhar um vídeo vai abrir mão de apreciar um filme como O Último Samurai pela maneira que é apresentado. Por isso que quando a gente também vai compartilhar uma história, nesse processo de transmissão oral, a gente tem que ter muita dedicação e zelo para que a gente não apresente coisas antes da hora para a pessoa, fora da natureza que muitas vezes a pessoa está apreciando naquele momento, ou que são improcedentes para o processo da pessoa. Senão a gente pode comprometer para sempre. Não, legal. Ou por um bom tempo, né? Para sempre eu acho que é muito dramático. Para a vida toda. É uma coisa que eu me peguei pensando, você falou de sistemas de genealogia, né? A gente usa muito aquele de 5. Você consegue falar um pouco sobre ele? Ou não? Pulamos isso. Posso falar. Teve uma vez, Thiago, que eu estava com o nosso Sifu sozinho no Mokun e aquilo foi interessante porque ele falou assim, vamos acender um incenso antes de ir embora. Então tem um incensário no nosso Mokun, nos Mokuns da nossa família, da nossa linhagem, que eles são atribuídos ao incensário que sobreviveu ao incêndio do Templo Shaolin. Resistiu, sobreviveu não. E aí, quando o Sifu foi acender o incenso, ele fez alguns comentários. O primeiro deles foi que eu botei o incenso muito separado das hastes que já estavam cravadas dentro do incensário.
E ele falou assim, ó, não faz isso, ó, os incensos são como a família Kung Fu, um tem que se apoiar no outro. Então ele botou meu incenso e usou os outros para apoiar. Ele falou assim, por isso que a gente não tira as hastes. Ele falou isso para mim em 2006, né? Ele falou assim, sobre essa terra aqui do incensário, o que você sabe? Eu falei assim, é uma areia? Aí ele falou assim, então, aí essa terra, geralmente não é qualquer terra, você vai trazer muitas vezes ela da cidade natal do Sifu, de alguma localidade que tenha uma referência para aquele estilo. Ele falou, essa terra poderia ser de Fatsã, então tem uma pedrinha no fundo e a terra para segurar o incenso. Então isso é interessante, Thiago, porque é assim que eu mantenho no meu mocum. Então o meu mocum, o incensário, ele não cabe de tanta terra e tem muitas hastes, tá? E muitas vezes o próprio Sifu, ele vai mudar o jeito dele de pensar a respeito disso. Eu só não posso deixar de considerar. Eu posso falar, não, acho que faz sentido isso aqui que ele está falando, nem questão de fazer sentido, de você falar, vou mudar junto com ele, ou no meu caso, foi tão marcante essa experiência, fim de noite, só nós dois ali fechando o mocum, que eu preferi manter, porque aquilo se tornou importante para mim. Bom, por que eu estou contando isso tudo? Porque se um discípulo meu não me perguntar o que aquilo significa, ele vai chegar no seu mocum e vai ver o incensário todo limpinho, né? E vai falar, por que o da nossa família jorrando cinza, né? Então, isso é importante porque eu não posso permitir que esse processo do incensário se torne um método, né? Assim, ele tem que trazer um símbolo ali. Então, é muito fácil de um processo em uma única geração se perder, porque daqui a pouco meus discípulos vão estar reproduzindo a mesma coisa do incensário sem saber por quê. Então, pode ser o caso de eu chegar no mocum deles e chamar a atenção, esse incensário sujo aí. Mas o senhor também tá? E aí eu vou ter a oportunidade de falar. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque as 5 primeiras gerações da nossa linhagem, elas são quase que obscuras, né? Então você tem Yin 21, Leão Boktou, On Apo, Leão Lanquai, Leão Itai. Né? Então, o que se sabe é tudo muito dentro da tradição oral. E a partir do Leão Jian, a gente já tem documentos mais vívidos, assim, que contribuem para o que a gente está chamando de tradição oral, porque a gente acabou de falar que o que importa é o que o Sifu fala, né? Mas a gente tem uma série de outras fontes que compõem. Então, o que acontece, Thiago, é que nesse processo genealógico, você tem, a gente falou disso, se eu não me engano, no primeiro episódio, você tem a sua capacidade de se mobilizar, tá? a chegar a um determinado ponto de mestria. Agora é a sua vez de mobilizar um segundo. Só que você não passou completamente a habilidade para a pessoa, acesso pleno. Então, agora você vai ajudá-lo a mobilizar uma terceira pessoa. Então, agora ele tem a habilidade de mobilizar ele e um outro. Só que agora essa pessoa ela tem que ter a habilidade de mobilizar esse segundo e mobilizar um terceiro. Opa, conseguiu. E agora esse seu discípulo ele tem que ter a habilidade de mobilizar esse terceiro a mobilizar um outro terceiro. E aí a sua missão está cumprida. Na maioria das vezes, você não vai estar vivo para isso acontecer. Mas essa realidade já começa a mudar. Em breve, nós vamos ter aqui no próprio Rio de Janeiro pessoas chamando o Grão-Mestre Uemamura de Sidio. Né? Então, isso é muita coisa, porque a gente está falando de várias e várias gerações acima. Então, a gente pode dizer que a gente tem um estilo tradicional, segundo o que o meu Sifu comentou, quando a gente tem 5 gerações. E aí cai o peso todo nas costas do patriarca Leão Jian. Então, às vezes, você só queria praticar uma arte marcial e cai o peso do mundo no seu ombro. E aí é a hora dele tornar o Wing Chun público. Né? Essa ideia das gerações ela é bem interessante, porque como o Thiago estava falando, nós entendemos que você ser um mestre é essa capacidade de você não só passar o sistema adiante, mas garantir que aquela pessoa para quem você passou também consiga passar adiante. Tá? Isso é muito interessante, porque envolve você ter um entendimento seu e envolve você ter a capacidade de passar aquilo adiante. E como o Thiago mais uma vez falou, fazer com que seus discípulos não te copiem, mas que eles tenham um entendimento próprio. Isso é importante. Eu tenho um entendimento e eu tenho que conseguir fazer que outra pessoa gere o próprio entendimento dela. Isso é muito legal, né? Fazendo esses 5, né? Então, tem essa pessoa aqui que tem um entendimento e ela consegue passar o entendimento para essa. Mas se ela não garantir que essa aqui tem essa mesma capacidade, essa geração não acontece, né? O interessante esse terceiro só vai nascer se esse aqui tiver ambas as capacidades. E eu vou garantir que esse terceiro tem
ambas as capacidades quando existir essa quinta pessoa aqui, né? Como o Thiago bem explicou. Então fecha essa lógica de 5 em 5. Mas mais do que isso, o que eu vejo essas pessoas elas têm desafios inerentes à época delas, à posição que elas ocupam, uma série de coisas. Quando eu faço um relato genealógico, eu não me preocupo exatamente, a preocupação primária, melhor dizendo, né? A preocupação primária não é o que aconteceu, o que dia aconteceu, na hora que aconteceu. Mas sim, essa história que eu estou contando, isso ajuda a pessoa que está ouvindo em quê? E mais uma vez, o Thiago citou muito, muito bem, né? Assim, ele falou de não ser. Não esqueci a palavra que você usou, não foi impertinente, foi improcedente, obrigado. Improcedente para aquela situação. Então, muitas vezes aquela pessoa está ouvindo uma história e essa história às vezes não faz sentido para ela. E, ok, a gente espera mais um pouco. Né? Às vezes a história pode trazer um bem para ela. Então, o importante é isso. Como é que eu uso a genealogia para me apoiar, para desenvolver Kung Fu? Nós já falamos outras vezes, a prática do Wing Chun, para nós, certamente para nós três, ele não tem objetivo fim nele mesmo. Não é, eu não pratico Wing Chun para ficar bom de Wing Chun. Eu pratico Wing Chun para ter melhor Kung Fu. E que o estudo da genealogia seja a mesma coisa. Não tem interesse na prática de Kung Fu em eu ter um conhecimento histórico enciclopédico. Tem algum problema eu ter? Nenhum. É legal para uma série de coisas. Mas é importante que esse conhecimento ele contribua para o seu Kung Fu. E nós entendemos que o estudo genealógico ele é mais favorável para isso. Né? E só para finalizar uma coisa aqui, a gente falou de transmissão secreta. Eu gosto muito desse termo transmissão secreta, mais uma vez, aí cai em como você olha para a genealogia, porque a gente usa o termo transmissão secreta. Agora, o que significa transmissão secreta? A priori, você olhar para esse termo, né, a transmissão secreta, talvez a primeira coisa que uma pessoa imagine seja a questão da Wing Chun transmitir para Leon Bokto sem ninguém saber. Ninguém extra, eles dois sabiam dessa transmissão. Isso certamente é uma possibilidade de tradução de transmissão secreta, né? De entendimento, melhor dizendo, nem tradução. Mas tem uma outra, que mais uma vez, citada já anteriormente aqui pelo Thiago, que não diz respeito a ninguém saber. Diz respeito a que não dá para saber quando está sendo transmitido. Você que está recebendo alguma coisa, você não sabe que está recebendo. Você pode até saber porque estão te passando alguma coisa aí, mas você não vê. Ou mesmo saiba, porque se eu falar assim, o Sunintal é a listagem mais importante do sistema Wing Chun. Pratique. Você fala, por quê? Você não consegue ver, né? Você pode aceitar a coisa que vai ser inteligente da sua parte se o fizer, mas você não consegue ver o porquê, você não consegue entender por que ela é assim. Então essa outra ideia da transmissão secreta me parece muito legal, de que segue isso aqui porque isso aqui vai te dar um ganho em algum momento. Né? Tá aí mais um episódio pra gente falar, né? Salpo e lei, nessas fases aí. Então tem esse momento. É o momento de você aceitar, analisar e depois, enfim, é outro tema, né? Mas enfim, no momento você aceita isso, que isso vai te gerar algum benefício. Então essa ideia da transmissão secreta, ela ser porque naquele momento você não está preparado para entender o que está acontecendo, mas aquela transmissão está acontecendo e isso está mudando você. E assim como o sistema Wing Chun faz isso, nós entendemos que o estudo da genealogia também o faz. Agora, uma coisa interessante, né? Que ainda há pouco eu usei uma palavra que eu queria fazer um disclaimer aqui. Quando eu estava montando o primeiro Mokun, né, que eu ia ser responsável, em 2011, o nosso Sifu fez uma visita numa segunda-feira para poder ver como estava, porque ia ter a primeira cerimônia lá, uma cerimônia tradicional, vai ter um episódio sobre isso também, o que significa, no sábado seguinte. Aí ele chegou, estava eu e um irmão Kung Fu mais novo meu, e aí ele viu como que eu dispus um elemento que a gente usa nos mokuns da nossa linhagem, que são os Sanwai, que são figuras que representam os ancestrais. No caso, réplicas em papel do carimbo, né? Do registro em pedra do Patriarca Moyá que ele fez, que é a coleção Wing Chun Kinkuit. E, se eu não me engano, acho que chama Topin. Não estou lembrado agora o nome dessa reprodução. Mas o que acontece é que essas representações elas pegam desde da Yin Wing Chun, da fundadora, até, na época, o Patriarca Tian Assum, porque Ip Man ainda ficava em foto. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu olhei para a sala e falei assim, bom, tem uma parede aqui na lateral direita de quem entra e vou botar eles aqui. Aí um irmão Kung Fu mais novo, que era até advogado, teve a oportunidade de furar a parede a primeira vez. A parede parecia de maciça, assim, né? Não furava de jeito nenhum. Só que teve um porém, né? Quando o Sifu entrou, ele falou assim, não vai poder ficar aqui não, Thiago.
E aí ele mostrou que o quadro que representava em Wing Chun, do lado estava o banheiro, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas não dentro do meio que a gente vive, não é de bom tom fazer dessa maneira. Só que na época eu não entendia. Ele falava, Thiago, olha só aqui, ó, o quadro, depois dele vem a porta do banheiro. Você entende que depois dela viria a monja, viria toda uma representação? Não pode estar aqui. Então você vai ter que levantar uma parede no meio da sala para sábado a gente poder fazer a cerimônia, senão não vai ter condições. Ele pegou o quadro e desenhou uma parede, assim, falou, levante uma parede, né? E aí o meu irmão Kung Fu, que realmente era uma criança, era um pré-adolescente, o Rafael, ficou rindo, porque ele achou que era uma brincadeira, né? E sábado a parede estava de pé. Óbvio que foi de madeira, né, gente? E por que eu estou falando isso? Porque aquilo ali foi necessário ser feito independente de ser fácil ou difícil. Independente de eu gostar ou não gostar da ideia. Bom, o que significa isso? Quando eu falo assim, poxa, eu amo O Último Samurai, né? Tem outras coisas a serem apreciadas. Elas não estão ali para ser apreciadas porque eu amo o filme. É porque é um filme rico. Assim como é a nossa genealogia. Então, a gente tem que ter uma noção de como que a gente aproveita o tempo da pessoa que está vindo até nós da melhor maneira possível, onde cada oportunidade é uma oportunidade em potencial de desenvolver o Kung Fu. Porque a pessoa ela não pode ficar refém do que você prefere ou não, do que você gosta ou não, do que você acha fácil ou difícil. Então, se eu tenho um viés mais técnico e não acho um pouco difícil entender todos esses nomes, esses termos, aí você que é meu aluno vai ser meu refém. Então, eu não posso limitar você ao que eu prefiro ou ao que eu gosto. Como diz o nosso Sifu, gostar, a gente gosta de sorvete, né? Outras coisas na vida não entram no campo de gostar ou não, ou de ser fácil ou difícil, não. Elas simplesmente têm que ser feitas. Como esse exemplo, que ajuda a preservar a genealogia, inclusive no layout dela, no respeito que a gente tem ao fazer o display dela dentro de um Mokun. Isso é bem marcante, porque a gente começa quase todo mundo, pelo menos, começa a jornada de você se dedicar ao Kung Fu através de um sistema marcial. Então, chegamos lá, nós três chegamos lá, e tantas outras pessoas, praticar o Wing Chun. Aí você começa. Só que o Wing Chun ele é uma ferramenta. É uma ferramenta como tantas outras. Talvez é uma que seja sistematizada, outras não são. Né? E é importante que tenham essas variações para se desenvolver. E dentro dessa prática do Wing Chun, você tem uma série de outras ferramentas que podem ser utilizadas. Essas ferramentas, é claro, elas podem variar, inclusive, de família para família. A gente estava falando mais uma vez, né? O Sifu, ele pode ter abordagens diferentes. E a genealogia é mais uma dessas ferramentas. Então, é importante que na hora que eu falo de transmissão genealógica, para eu garantir que as gerações seguintes existam, a gente está falando de genealogia mais uma vez, é importante que eu consiga entregar o pacote mais completo possível para aquela pessoa. Né? E o que ela vai fazer com isso? Eu não sei, mas é importante que eu entregue. O meu trabalho como um transmissor é entregar. E a pessoa vai receber aquilo. E eu tenho que conseguir dar ferramentas para ela que ela consiga pegar aquele pacote completo e passe também adiante. Então, a gente estava falando aqui, o Thiago citou já da primeira até a 8ª geração. Então ele falou lá no começo de Wing Chun, Leon Bokto, Won Apo, Leon Lan Kwai e Itai. São os 5 primeiros. Aí nós formamos os próximos 5. Que a gente estava falando dessa brincadeira de 5, né? Então a gente falou de Leon Jan, que pela primeira vez tornou público. Né? Tivemos Chão Assum, Ip Man, né? Talvez atualmente o mais famoso de todos, por conta de uma série de filmes e tudo mais, né? A questão. Só falta daqui a pouco o Ip Man com Power Ranger na televisão, aí que já aconteceu um monte de coisa, a gente estava falando, enfim, que são fictícios. E isso não é um problema por si só, mas é importante saber que aquilo não é genealógico, não é histórico. Né? Temos depois o Patriarca Moyatsu, que é o que dá nome a Moya Wing Chun, Martial Intelligence. Né? Ele foi o que saiu da China trazendo o Wing Chun para o Ocidente. E fechando mais um ciclo de 5, né? Grão-mestre Léo Mamura, né? Fechando mais uma vez esse ciclo de 5. Então a gente nós já começamos, né, mais um ciclo desses. Então nós somos da 12ª geração aqui, todos nós três. Né? Thiago já tem discípulos que são a 13ª. Então a gente vai garantindo assim que essa passagem desse pacote completo de geração em geração, para que uma geração possa preparar a próxima. Isso é interessante, o desafio de uma geração é diferente da próxima. Então não adianta eu dar um livro de regra.
O que eu tenho que dar é ferramenta para a pessoa conseguir se expressar dentro daquele aspecto e conseguir passar essa mesma capacidade adiante, né? E não um livrinho de regra de como, por exemplo, necessariamente o incensário é assim. Não, o incensário é assim por conta disso. E vamos entender qual é o contexto disso aqui, para que quando você seja responsável pelo seu próprio incensário, pegando como exemplo, você consiga ler a lógica e criar uma própria lógica, porque talvez em alguma outra situação aquele lá não seja mais adequado. Quando você fala em pacote completo, Rodrigo, eu imagino um pacote daqueles de papel, assim, igual de filme americano, né? Que você leva do supermercado e com um monte de coisa dentro. Só que sobre esse pacote completo, eu diria que ele não é tão completo assim. Por quê? Porque eu não recebi ele completo. E nem o nosso Sifu recebeu e nem ninguém recebe. Porque quando a gente trata a genealogia como um sistema, a gente está falando de coisas evidentes e de coisas não evidentes. Coisas visíveis e invisíveis. Então, dentro de um processo sistêmico, a gente tem que ter o cheio e o vazio. Exatamente para que a pessoa tenha condições de passar de um caso para o outro. A genealogia, eu posso falar isso para a audiência, ela vai muito mais do que você saber algumas historinhas de cada ancestral. E esse vazio é fundamental, porque, veja bem, a gente não recebeu não é porque não tinha, é porque não devia. Exatamente para você poder entender como explorar. O que acontece é que a gente não consegue fazer isso com a genealogia, mas muitas vezes a gente faz isso com a transmissão do sistema. O sistema, sim, a gente tem um acesso pleno, e quanto mais a gente continua com o nosso Sifu, mais a gente vai tendo um entendimento maior de estruturas internas. E aí, por conta da gente talvez não acreditar no potencial da pessoa, ou na fibra dela, ou até entender que se ela tiver que interromper, era para interromper, é o caminho dela, a gente entrega mais do que deveria. A gente torna o invisível invisível. Você fala, olha, faz assim, isso aqui é por causa disso, e você esquece de coração que ninguém nunca te disse nada parecido. O Sifu acreditou em você, mas você não está acreditando em outra pessoa. Né? Então é muito importante lembrar de uma passagem que em 2017 a gente estava numa churrascaria, estava o grão-mestre Emomura, o nosso Sikun, o mestre Júlio Camacho, que é o nosso Sifu, e estava tendo uma cerimônia de Baici. E naquela ocasião foi citado um irmão Confu nosso, que é o William Franco, né, pelo Sikun. E ele estava falando do quanto que, digamos assim, a crença do Sifu no potencial do William foi fundamental para o processo dele e de tantas outras pessoas. Eu não lembro agora se ele usou o William como exemplo ou se era objetivamente sobre o William. Mas com certeza tem a ver com ele. E ele termina essa fala, que foi seguida de uma salva de palmas, que foi: eu queria pedir uma salva de palmas a Júlio Camacho, o homem que acredita. Né? Aquela cerimônia ela aconteceu numa data que era em função exatamente da entrada do Sifu na família Moyasan. E todo mundo bateu palma. Então essa habilidade de você acreditar na pessoa, mesmo quando ela não acredita, é fundamental. Porque talvez com a genealogia a gente não tenha como entregar o pacote completo. Mas com o sistema, muitas vezes a gente está entregando fora da hora. E fora do tempo. E isso é muito importante ter cuidado. Legal. Isso foi excelente, né? Assim, essa colocação. Mais uma vez, a gente pode acabar se tornando refém de seguir um modelo que foi nos entregue o que a gente criou na nossa cabeça que é o melhor, né? Então, assim, eu entendo isso aqui dessa maneira, aí eu corro o risco de achar que se é assim que eu entendo, eu vou falar pro outro porque esse aqui é o jeito, né? É importante deixar a pessoa ter o próprio processo de amadurecimento dela, de entendimento dela. Esse vazio é fundamental. Repito, né? Assim, sem o vazio, você transforma qualquer tipo... A gente trabalha na arte marcial com a experiência vivida, e não com o conhecimento professado. Então eu não vou falar para você o certo, errado, é assim ou é assado, né? Nem acho que dê para falar certo, errado, esses termos nem se aplicam. Mas o que eu posso fazer no máximo é te dar uma experiência e ter paciência e acreditar, né, como o Thiago Pereira falou, que a pessoa vai conseguir tirar o melhor proveito daquilo lá. Então a pessoa como transmissor, ela vai no máximo guiando, não sei nem se guiando, né, mas vai direcionando um pouquinho, só para não deixar sair muito do viés e deixar a pessoa amadurecer tendo as experiências que ela tiver que ter. Queria citar aqui também ainda sobre essa confusão de história com genealogia, que em 2006, para mim, foi um ano muito especial da minha jornada com o meu Sifu. Eu gosto muito desse ano na nossa história. Ele fez uma coisa que para mim foi muito incrível, que foi viajar para a China. Né? Hoje tantas pessoas fazem isso, inclusive moram lá, devem estar perguntando, e o que tem de especial nisso?
porque a gente está falando de uma viagem na dimensão Kung Fu, não é uma viagem a trabalho ou turística. Muitas vezes, se algum conhecido seu fala, você está indo para a China, cara, é a trabalho. Você resume para a pessoa entender, mas não é por isso. O Sifu ele fez essa viagem representando não só o seu próprio Sifu, mas representando todo esse trabalho que é feito fora dos Estados Unidos e capitaneado ali pelo o grão-mestre Uemamura. Junto dele foi o mestre sênior Fábio Gomes, que é o nosso Sissoki, e lá na China encontraram o Sissoki Marcelo Abreu, que também é mestre. Hoje, se eu não me engano, reside em Hong Kong. E essa viagem, pessoal, foi junto com representantes, né, da linhagem Moyá de várias partes. Foi muita gente. E o Sifu ele vivenciou coisas, esteve em lugares assim muito impressionantes. Ele conta algumas histórias que não vem ao caso aqui, que são histórias de família, mas tem uma que eu gostaria de destacar. Ele teve a oportunidade de chegar na casa de um dos discípulos do patriarca Ip Man, que ainda estava vivo na ocasião, que é o patriarca Long Kai, né? Acredito que a gente possa chamar ele assim. Ele hoje já é falecido. E ele muito humilde ali, ele fez parte dos 7 primeiros alunos do patriarca Ip Man em Fatsan, ou Foshan em mandarim, e sentou aquela roda de pessoas assim em volta dele, perguntando, né, um monte de coisa. Só que uma pessoa se empolgou durante essas entrevistas, né? E quem estava fazendo a tradução, se eu não me engano, é o grão-mestre Mick Cham, tá? Que é Sirin do grão-mestre Uemamura. E aí essa pessoa fez uma pergunta e segundo o que eu entendi do que chegou, foi assim, depois, né? Não quer fazer outra? Ele falou alguma coisa para desestimular pessoas de fazer a pergunta, mas a pessoa insistiu. E a pergunta era a seguinte: quantos de vocês aprenderam Pachantor com o patriarca Ip Man em Foshan, né? Bom, o Pachantor, segundo tem lá naquele compilado do patriarca Moyá, o Legends of Kung Fu Master, quem alcança esse domínio escasseia. Porque não é só alcançar, é você se aprofundar nele, ter condições de se aprofundar. Mas outro dia a gente fala disso. O que importa foi a resposta do patriarca Lung Kai. Ele falou assim, todos. E me emociona essa história sempre, porque o Sifu, ele falou que abriu um sorriso assim, né, de canto de boca. Às vezes eu esqueço, o pessoal do Spotify não vai ver o gesto. Mas ele levantou um sorriso porque foi uma resposta com muito Kung Fu. Só que eu não entendi, para variar, né? Eu falei, mas como assim, Sifu? Ele falou assim, Thiago, a partir do momento que todos os seus irmãos Kung Fu, quase, né? Porque o Kok Fu ainda estava vivo também, na mesma cidade, já faleceram, muito tempo já passou, muita coisa já aconteceu. O que importa quem aprendeu ou não? É uma pergunta que é indevida, muitas vezes. Porque não interessa quem aprendeu ou não. Interessa a família, interessa outras coisas. Você tem muito mais para perguntar ali do que quem teve acesso ao Pachantor ou não. Agora, sabe o que é legal, Thiago? Isso foi em 2006. Na década de 2010, ali em 2012 e tal, tava eu e o André Guerra, um irmão Kung Fu nosso, vendo um vídeo, né? Às vezes eu botava ele para ver uns vídeos lá no Meia, quando ele praticava lá. E tava tendo uma entrevista num viés histórico com essa mesma pessoa. E aí a pergunta era assim, quantos de vocês... Não, Ip Man ensinou Pachantor em Fatsan? Aí ele não. Aí vinha uma outra tela assim, então ninguém aprendeu Pachantor em Fatsan? Ele não. Então olha só, até me arrepia, porque em 2006 ele falou todo mundo. Em 2012 ele falou que ninguém aprendeu. A pessoa que fez a entrevista acreditou e começou a divulgar isso. Tá vendo só, era verdade, mas não sabia o Pachantor. Mas o que isso quer dizer? Que não interessa. Se você falar que todo mundo ou ninguém, dá no mesmo. Você está botando todo mundo junto. Como que um historiador vai pesquisar isso? Explica para mim. Se você não tiver alguém para fazer um meio de campo, você não consegue, porque a pergunta que o entrevistado vai se fazer é, quem é esse cara? Por que ele está querendo saber disso? Aonde que ele vai publicar isso? Vou falar qualquer coisa. Quem é da minha família sabe, ele não precisa saber. Ah, mas mais pessoas vão ter acesso. Mas eu não quero que mais pessoas tenham acesso, só os meus descendentes. Então, assim, é muito importante entender a dimensão Kung Fu do registro genealógico. Não é história. E eu queria ser historiador, eu não tenho nada contra historiadores, assim como o Rodrigo gosta de contador, eu também gosto de história. Né? De contabilidade, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente só precisa saber diferenciar. Ótimo. Temos um episódio? Temos episódio. Eu só queria frisar, a gente falou de Kinkuit, é uma coleção que Taiko Moyat criou, são carimbos, é dificílimo de fazer, tem 2 carimbos que são só sobre a genealogia, extensíssimos.
procurem na internet, você vai achar fotos desse material. A gente pode fazer um episódio só sobre isso. A gente pode botar escrito Kinkuit aqui, né? Eu queria ainda trazer mais uma coisa, se vocês me permitirem. Segura aí. Pelo seguinte, pessoal, falando sério, quando essa parede do Meyer foi levantada, o Sifu ele teve a oportunidade de fazer algumas considerações só porque eu consegui levantar a parede. Se eu não tivesse, talvez eu teria que esperar uma outra oportunidade. E ele falou assim, Thiago, sabe qual é o nome dessa parede? Aí eu falei, qual o nome que a gente dá para essa parede? Eu falei, não. O que eu entendi é que ele falou Tim-Tom, né? Só que tom é salão. É um salão com um determinado propósito. E Tim seria principal. Eu falei, mas salão? Ele falou assim, quando você não tem uma sala para fazer a preservação da ancestralidade, para honrar os ancestrais, você dedica uma parede. Quando nenhuma parede você tem, você dedica uma mesa. Quando nenhuma mesa você tem, você vai sempre para a menor unidade. Mas tem que ser uma coisa digna, tá? E aí, o que acontece? Eu fiquei muito feliz quando, assim como lá naquele Mocum que ficava no A2, eu consegui também, na atual unidade no MER, ter uma sala só para isso. E por que para mim era tão importante? Porque o Sifu falou assim, Thiago, os ancestrais, assim, não tem nada a ver com religião, com nada sobrenatural. Como que você se relaciona com essa memória. Então, essa sala aqui, essa área, é para a gente usar, é para a gente interagir, é para a gente tocar. Mas quem vai tocar? Quem é da família. Porque é todo um processo memorial. Então, quando a gente tiver uma sala um dia, eu lembro dele falando isso, só para isso a gente vai poder fazer todo esse processo. Então, quando eu tive a minha sala, eu tive essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Pelo seguinte, muitas vezes a gente fala assim, de qual linhagem você é? Eu sou da linhagem Moyato. E aí você se coloca como membro daquela linhagem, mas você não sabe nem como honrar a linhagem. Você não sabe nem como interagir com os ancestrais daquela linhagem, dentro de um processo de memória. Então, o que eu queria encerrar recomendando? Que todo membro de uma linhagem de um sistema marcial, seja Hungá, seja o Wing Chun, seja qualquer outro, se tiver essa área que a gente chama de Tim-Tom, começa o dia por ali. A relação vai ser sua. Mas principalmente se você for alguém que cuida de um espaço, vai lá primeiro, para que você entenda que na ausência física do seu Sifu, você ali está fazendo uma representação de que tem algo acima de você na genealogia. Você não é o cara. Sempre tem alguém mais antigo. E sendo alguém mais antigo, alguém que você pode aprender, desde que você tenha humildade para se submeter ao conhecimento daquela pessoa. Então, assim, começa o dia honrando os ancestrais. Aí depois você... Não, mas tem que ligar aqui. Espera, não, são segundos. Começa cuidando do Santoi. E se você puder, até cuida do Mocum como um todo. Termina honrando os ancestrais. Porque com isso você vai desenvolver um processo, primeiro, de lembrar o que você está fazendo ali. É um potencial que eu vejo. Mas o principal, você não está sozinho. Você não é o fim da linha. Sempre tem alguém mais antigo que você, ainda que não fisicamente. Tá bem? Temos um episódio? Temos, né? Só finalizando aqui, essa ideia é sempre bacana porque, como a gente falou, né? Tudo é ferramenta. Então, para você desenvolver Kung Fu. Então, você usar o Tim-Tom, né? Essa ancestralidade, usar os Kinkuits, como você estava falando, utilizar a genealogia. Todos esses estudos, eles são complementares. Não menos importantes, assim, a gente tem importância tão grande quanto, né, o sistema em si. Então, tudo que você pode fazer, em instâncias diferentes, isso é importante falar, né, mas todos eles são maneiras de você desenvolver o Kung Fu. Né? Já falamos sobre o Kung Fu em outro episódio aqui, né, o que poderia ser, mas é a sua habilidade de se conectar com algo, aprender com algo, e em cima disso você tomar suas decisões, assim, né, importante, levando em consideração as outras coisas. Então, qualquer ferramenta que você consiga usar nesse processo é uma ferramenta bem-vinda. O que acontece é que uma família Kung Fu ela vai ter seus costumes e ela vai trazer, digamos assim, não um pacote completo, né, mas um pacote faltando um monte de coisa, mas que você pode olhar lá dentro e tirar um monte de coisinha lá de dentro para poder estudar, para poder se aprimorar. Legal. Queria agradecer a presença dos dois, agradecer a todos, agradecer a audiência, agradecer ao estúdio Betamax, o Fábio Lage aqui está com a gente no som. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio do podcast Vida Kung Fu. Obrigado, até a próxima. Até, pessoal.